Olá, amigos. Hoje o tema é políticos para a lata do lixo da história, a exemplo do que ocorreu na Ucrânia. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной, и в ней бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели, все Путин, Путин и Собчак, и у стены Кремлевской ели горели охуенно так. Москва покон занята, и колокола, Москва пожжет твои золотые купола. Москва покон занята, и колокола, Москва пожжет твои золотые купола. Бум-бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум. Сгорел Медведев и Навальный, и будущий бывший мэр. Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Горели люди на Болотной, а дом сгорел и все менты. А с неба дождик шел кислотный, и черный большой красоты. Москва покой занята, или колокола, Москва пожжет твои золотые купола. Москва покон занята, и колокола, Москва пожжет твои золотые купола. Бум-бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум-бум. Останкино сгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели замки, что на Истре, горели медленно на зло. И храм Спасителя и бани, хачи сгорели москвичи, а дома ждали россияне, когда остынут. Políticos como Sarney, FHC, Lula, Dilma, Temer, todos merecem uma vaia do povo brasileiro, como veremos a seguir. Sarney recebe vaia em evento no Amapá e está se cagando de medo da Lava Jato. Chora após o procurador da República pedir sua prisão e de Renan Calheiros. Fernando Henrique Cardoso, Nestor Severo confirma a corrupção na era FHC e revela a verdadeira face do canalha e chega à Lava Jato. O jornalista Paulo Francis já denunciava a corrupção na Petrobras e que a mídia já abafava na era de FHC. Ligado ao Odebrecht, que a Odebrecht tem uma profunda influência, aliás, sempre teve, desde a época do Renault, né? A antiga UPP, a Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, né? Não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas, isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está ali, mas a Braskem... Passaram 2 anos, a aquisição da empresa voltou a ser discutida. Essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, eu me lembro de chegar um amigo meu lá em casa, todo triste, em 75. Ai, mas o Geisel, 77, sei lá, o Geisel vai fazer contratos de risco na Petrobras. Por que você está triste? O que é a Petrobras? Não tem valor nenhum. Extorque dinheiro do povo brasileiro, uma vergonha. Desde fundada em 1953, há 43 anos, assalta o povo brasileiro, manter esses marajás em pão de ló. Os diretores da Petrobras, todos põem o dinheiro lá. Tem contas de 60... Um amigo meu... Olha que dá processo esse troço. Um amigo meu, advogado, almoçou com um banqueiro suíço e disse, olha, bom mesmo é brasileiro, viu? Porque esses milionários aí, esses árabes, eles põem $1 bilhão, $2 bilhões, mas uma semana depois eles tiram. Os brasileiros põem 50, 60 milhões de dólares e deixam. O diretor da Petrobras tem 50 milhões de dólares? Claro, hein? Imaginem, roubam, superfaturamento aí.
Eu estou quieto. A maior quadrilha que já existiu no Brasil. Diretores da Petrobras, alguns diretores da Petrobras, resolveram me processar por 100 milhões de dólares. Alguns diretores ou um diretor? Não sei, tá os três porquinhos lá, o Renault, esse tipo de gente vagabunda que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas eles querem, naturalmente, me intimidar e me calar. Você acha que esse é o objetivo? Qual é o objetivo? Eu tenho lá 100 milhões de dólares, Lucas Papai. Prepotência, uma companhia estatal falida, processa um jornalista que critica. Mas é a Petrobras ou é o diretor? É a diretoria, sei lá se é a Petrobras, mas quem é que paga a conta deles é que eu gostaria de saber. Eu só conheço o presidente, que é um rapaz gordinho, que não tem um músculo no corpo inteiro, chamado Renault, bunudinho, que come nos melhores restaurantes de Nova York. Você já comeu com ele alguma vez? Infelizmente já. Lula. A evidência do mensalão e do petrolão de Lula e as vaias que levará para o túmulo. Analisando esses dois esquemas que a Lava Jato identificou, o petrolão de modo mais restrito e a propinocracia de modo mais amplo, o governo regido pela propina, nós conseguimos perceber que o petrolão era parte de um esquema de governabilidade corrompida. Esses eram esquemas que dependiam da distribuição de cargos que era feita conscientemente para fins arrecadatórios, como nós veremos. Quando Lula assumiu o governo federal, no início de 2003, ele tinha na sua base aliada 254 deputados federais. Isto é, a minoria dos 513 deputados federais. Após ele adotar uma política de distribuição de cargos que envolvia mais de 18 mil cargos de confiança e posições estratégicas, já agora em maio de 2003, a base aliada era composta por 325 deputados federais. Isto é, por uma maioria. Os próprios partidos progressista e PMDB eram adversários na campanha de 2002. E depois de um processo de articulação com a obtenção de cargos para fins arrecadatórios, eles foram trazidos para perto do governo. A distribuição de cargos aí envolveu o apadrinhamento de diretores da Petrobras, como Paulo Roberto Costa, apadrinhado pelo Partido Progressista, e como Sérgio Machado, apadrinhado pelo PMDB, os quais receberam propinas na Lava Jato em favor deles e desses partidos. Agora, quem tinha poder para distribuir e efetivamente distribuiu cargos para fins arrecadatórios? Lula. Só o poder de decisão de Lula fazia a estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo em nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. A título ilustrativo, após as eleições de 2002, Lula chegou a afirmar publicamente seu poder de comando, dizendo: se quiserem falar dos ministérios, não falem comigo, eu falarei com vocês. Nesse contexto, foi Lula quem determinou ao Conselho de Administração da Petrobras a nomeação de diretores da Petrobras para atender ao PT, ao PP e ao PMDB. Em depoimento perante a polícia, o próprio Lula reconheceu que escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, os quais foram enviados ao Conselho de Administração da Petrobras para aprovação formal. Em outro depoimento policial, o próprio Lula afirmou saber que os nomes dos diretores eram frutos de acordos políticos. Assim, Renato Duque foi nomeado, em fevereiro de 2003, diretor de serviços da Petrobras, para atender aos interesses arrecadatórios do Partido dos Trabalhadores. Do mesmo modo, Paulo Roberto Costa foi nomeado, em maio de 2002, diretor de abastecimento da Petrobras, para atender aos interesses arrecadatórios do Partido Progressista, e mais tarde, a partir de 2006, quando a base aliada se estremeceu em razão do mensalão, ele passou a atender também os interesses arrecadatórios do PMDB. Igualmente, Nestor Cerveró foi nomeado, em janeiro de 2003, diretor internacional da Petrobras para atender aos interesses arrecadatórios do Partido dos Trabalhadores. Mas, mais tarde, quando foi necessário trazer o apoio do PMDB, em razão do enfraquecimento da base aliada acarretado pelo mensalão, Nestor Cerveró passou a atender também os interesses arrecadatórios do PMDB do Senado. Mais tarde, Nestor Cerveró foi substituído por Jorge Zelada,
que foi nomeado em março de 2008 para atender aos interesses arrecadatórios do PMDB da Câmara dos Deputados. Lula nomeou diretores para atender interesses do PP e do PMDB, ou determinou ainda que esses diretores atendessem os interesses arrecadatórios desses partidos, a fim de angariar apoio dos partidos que inicialmente não compunham a sua base de governo, ou ainda para que eles se mantivessem dentro da sua base. Mais ainda, Lula nomeou esses diretores, como ficará claro ao final dessa nossa exposição, para que usassem os seus cargos para arrecadação de propinas, junto a empresários com contratos públicos, a fim de que fossem essas propinas distribuídas para funcionários públicos, políticos e partidos políticos. O presidente Lula esteve no Maracanã, foi vaiado e, ao contrário do que estava previsto, desistiu de fazer a declaração oficial de abertura dos Jogos. Atletas vieram de 42 países, mas foram poucos os chefes de Estado. O presidente Lula compareceu ao Maracanã, assistiu à abertura dos Jogos Pan-Americanos ao lado de Dona Marisa e ouviu muitas vaias. Mostrou um ar aborrecido, mas continuou na festa. A hora do presidente declarar abertos os Jogos se aproximava e havia o risco de mais vaias. O governador Sérgio Cabral, sentado ao lado do presidente, conversava muito com Lula e com o chefe do cerimonial da presidência da República. De repente, o microfone onde o presidente devia fazer a declaração de abertura sumiu da tribuna de honra. Tudo indicava que Lula não falaria mais. Mas o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana não foi avisado a tempo. E lá do meio do gramado anunciou a fala de Lula, que reagiu com surpresa. Uma nova vaia começou. O governador do Rio de Janeiro puxou palmas, o prefeito César Maia apoiou. A tribuna de honra reagiu com aplausos. O microfone foi trazido de volta e o script foi para as mãos do presidente. Mas a essa altura, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, que estava em cima do palco, recebeu um bilhete do cerimonial com a orientação de tomar a palavra e declarar abertos os Jogos Pan-Americanos. E foi o que ele fez. Declaro abertos os Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Boa sorte, Brasil! Terminada a festa, o presidente Lula deixou o Maracanã e foi direto para Brasília. Não conversou com a imprensa. Presidente, uma palavra! Dilma, a Lava Jato fechou o cerco sobre a Dilma, que foi vaiada na abertura da Copa do Mundo e a torcida gritava: "Ei Dilma, vai tomar no..." Temer é vaiado na abertura das Olimpíadas de 2016 e está atolado até o pescoço na Lava Jato. It now gives me great pleasure to invite Michel Temer, President of Brazil, to officially open the Rio 2016 Paralympic Games. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Não podemos mais reeleger esses canalhas da esquerda, socialista e comunista. Peço que inscreva-se no meu canal e dê o seu like se gostou do vídeo. Isso será um incentivo para que eu melhore nos próximos vídeos. Obrigado.